Mensagens do tarô para todos os signos para esse final de semana, agora entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um canal que eu sempre uso para trazer informações de astrologia e tarô para a vida de vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo que vocês me dão a maior força, deixa um comentário aí para eu saber de que maneira que essa tiragem e esse tipo de conteúdo tá ressoando na vida de vocês, tá bom? Agora, depois da vinheta, eu já vou começar a falar então das cartas para esse final de semana. Então, gente, antes da gente começar a falar sobre tarô, eu queria só trazer alguns elementos astrológicos para vocês sobre esse final de semana também, porque entre esses dias 17 e 19 de novembro, na verdade, acontece de fato no dia 18, Sol e Marte estão se encontrando no signo de Escorpião, tá? Então, esse final de semana todo, tá? Dentre esses 3 dias aí, é um fim de semana super agitado, muito com essa energia escorpiana vindo à tona, a gente eu acho que a gente conseguindo se regenerar em algum nível, né? Escorpião, de uma certa forma, ele também tem muito desse símbolo de transformar o veneno num antídoto, né? Então também tem um potencial de cura muito grande, tem um potencial da gente resgatando uma força interior muito grande, ao mesmo tempo também um fim de semana super agitado, porque pensa que toda essa energia que estava represada, que estava presa dentro de nós, tá subindo, tá vindo à tona, né? Então a gente vai ter que tomar alguns cuidados, porque existe uma agitação, existe uma ansiedade, existe uma tendência da gente querer tudo para ontem, ou agora que eu tô conseguindo liberar essa energia, o que eu vou fazer com isso, né? Então, também tem esse jogo de cintura que a gente vai ter que ter aí nesses próximos dias. No entanto, não deixa de ser um fim de semana muito poderoso pra gente, de fato, resgatar uma energia interna que até então não estava tão acessível, e eu acredito até a gente se curar em algum sentido, tá bom? Agora, além disso tudo, a gente tem uma lua que tá na fase nova, né? E que tá chegando em Aquário também no dia 18, tá? A gente tem ela transitando de Capricórnio para Aquário no dia 17, dia 18 ela já tá em Aquário, ela fica em Aquário durante o final de semana todo. Então é uma energia, ao mesmo tempo que ela é exterior, né? Porque é uma lua nova em Aquário, então tem uma coisa da gente querer comunicar às pessoas, se pôr mais em público, falar com os outros, trocar ideias, também tem um potencial interno muito grande, porque não esquece que é a energia de Escorpião que também está sendo trabalhada nesse momento, né? Então, também a gente fazer esse jogo entre comunicar coisas, né? E ao mesmo tempo trabalhar internamente outras questões que também são mais densas, mais importantes e que precisam de uma privacidade, precisam de um espaço para serem elaboradas com mais tempo. Tá bom? Então vamos lá. Bom, pro pessoal de Áries, aliás, não deixe de ouvir também pro seu ascendente, tá? E dependendo até pra sua lua, tá bom? Pro pessoal que tem Sol em Áries, ascendente ou lua nesse signo de Áries também, o fim de semana, por um lado, tem uma energia muito sociável, tá? Essa energia muito de conversar com as pessoas, querer estar entre amigos, querer estar em grupos, tem uma questão também muito voltada pra criatividade, né? Mas a carta de tarô que vem para arianos e arianas, a gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna tá trazendo, eu acho que não fala só sobre esse fim de semana, tá bom, gente? Mas tá trazendo um momento de vida em que vocês percebem que vocês estão se transformando. E como é uma lua nova, que tá nesse momento, inclusive a lua vai começar a ficar crescente quando a semana começar, tem uma coisa de mudança, tem uma coisa de desejo de mudança, querendo quebrar a minha rotina, querendo quebrar uma estagnação na minha vida, querendo inovar de alguma forma. E essas ideias de inovação, elas não vão vir através de uma perspectiva certeira. Por exemplo, eu não tenho certeza das ideias novas que estão chegando para mim. Eu não tenho certeza dessas inovações que eu quero colocar em prática na minha vida, mas eu sinto que eu quero, né? Essa carta, ela tem muito disso, da gente apostar numa coisa nova. Apostar numa quebra de hábito, apostar numa atividade nova que a gente quer colocar na nossa vida.
tá? Então, para arianos e arianas, a gente vai ter esse fim de semana. Fora tudo isso, né, é uma carta que já implica movimento. Então, provavelmente são dias aí entre os dias 17 e 19 que vocês são mais convidados a sair de casa, a ver pessoas, a ter outras ideias através dessas conversas, né? Então, tem muito dessa energia criativa sendo trabalhada, tem muito de uma incerteza interior também, porque a gente tá falando de um momento em que talvez eu pense num futuro próximo não me sentindo tão seguro. Tem alguma coisa que tá mudando na minha vida, ou eu tô enxergando que a mudança tá vindo de uma forma ou outra, né? Então tem essa insegurança do não conseguir controlar aquilo que tá chegando para mim. No entanto, nem tem como controlar. Tá? Porque a Roda da Fortuna, ela tá falando sobre isso, sobre a capacidade da gente improvisar, a coragem pra gente investir num negócio novo, né, numa ideia nova, num projeto novo, tá? E como vocês já têm essa energia de Áries, a coragem já é um atributo natural de vocês só tem que resgatar essa coragem, né? Voltar a ousar na vida sem ter medo tanto do futuro. Mas e se eu não conseguir controlar tudo? Ok, né? Mas a gente tem uma mudança que tá chegando, querendo ou não, né? E acho que quanto mais flexível a gente estiver, mais a gente consegue aproveitar esses movimentos a nosso favor. Tá bom? Agora, com certeza, um fim de semana agitado, às vezes até com troca de compromissos, troca do que eu planejei pra fazer. Eu planejei um negócio, de repente vem outro negócio, então se flexibiliza, tá? Não fica muito preso naquilo que você estipulou pra você mesmo, tá bom? O pessoal de Touro, gente, nesse momento, não esquece então que a Lua tá nova. Aliás, se o seu ascendente é Touro, se a sua Lua é Touro, essa mensagem também vai valer pra você, né? E a gente tem uma Lua, então, que nesse fim de semana tá nova, chegando aí ao signo de Aquário. Para taurinos e pessoal ascendente ou Lua em Touro, a gente tem um momento muito criativo, tá? Só que essa criatividade, ela vem muito atrelada a movimentos de futuro. Eu tô pensando muito sobre o meu futuro, eu tô pensando muito em coisas que eu quero trazer para minha vida e tem um foco muito grande na carreira, tem um foco muito grande no profissional. Claro que vocês podem não estar trabalhando nesse fim de semana, tá? Eu não tô falando que vocês estão trabalhando ou fazendo coisas de trabalho no fim de semana. O que eu tô querendo dizer é que existe uma criatividade profissional que tá chegando para vocês agora. E essa criatividade profissional é uma inovação, é uma mudança, é uma maneira diferente de eu pensar no meu trabalho, é uma maneira diferente de eu enxergar o meu futuro, tá? A carta de tarô que tá vindo para taurinos e taurinas é a carta da Lua. Então, ao mesmo tempo que o mundo ao meu redor tá me enxergando mais forte, as pessoas vão olhar mais pra mim, porque eu tô num momento de trabalhar essa lua nova agora em mim, né? Então, assim, parece que existe uma energia diferente em mim. Eu me mostro de uma forma diferente para as pessoas percebem que eu estou mudando, né? Então, eu chamo mais atenção. Então, eu pareço mais determinado. Por outro lado, internamente, é claro que eu ainda me sinto inseguro com relação a mim, tá? Às vezes a gente tem momentos em que a vida convida muito a gente a se posicionar, a escolher um caminho, eu tenho que tomar o palco da minha vida, eu tenho que fazer uma decisão, eu tenho que me mostrar em público, eu tenho que investir no meu trabalho, mas internamente eu ainda me sinto inseguro. Tá tudo bem, faz parte do processo, né? Às vezes a gente tem que assumir posições que nem sempre coincidem com a maneira como a gente tá se sentindo. Tá? Isso super acontece. Então, essa carta da Lua nesse fim de semana tá falando assim, gente, vocês, já estão pensando muito no futuro, já estão tendo que se reorganizar emocionalmente. Então, é um fim de semana, preferencialmente, para descansar. É um fim de semana para vocês ficarem em casa, com a família, com pessoas que vocês amam, tá? Ou se envolver com atividades espirituais. Eu amo tarô. Esse é um fim de semana que eu uso para tirar a carta de tarô. Eu amo meditar, eu gosto de ir num templo, eu gosto de ir pra natureza, eu gosto de ir pra praia, eu me organizo. Mas aqui a gente tá falando de atividades contemplativas, tá? Posso sair de casa, claro, se eu tiver um grande evento social, ok, tá? Mas assim, vocês estão mais como esponjas psíquicas, porque vocês já estão trabalhando muita energia internamente, então a ideia é que vocês se permitam um momento para descansar. Ou se for sair, que seja sair para fazer uma coisa ainda assim contemplativa, tipo ir pra natureza, ir pra uma... acho que até poderia se estender, ir para uma peça de teatro, ir para coisas que gerem reflexão, mas que não demandem essa habilidade social de ter que ficar me desgastando e dando atenção para as pessoas, tá? Porque é uma fase muito importante e essa criatividade está chegando agora, vamos se dar um tempo para trabalhar tudo isso. Tá bom?
O pessoal de Gêmeos, ascendente em Gêmeos ou Lua no signo de Gêmeos, a gente tem que o fim de semana em si é um fim de semana que tem tudo para ser agitado, tá? Porque pensa que a Lua tá nova e tá no signo de Aquário, então é ar, né? Aquário, ar, Gêmeos, ar, vem muito de uma agitação, tá? Vocês se sentem agitados, vocês sentem que vocês querem abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo, tá? Eu acho que existe um lado sociável nesse fim de semana, mas não é que necessariamente vocês estão querendo ir para eventos e ver pessoas. Eu acho que existe uma inovação chegando para vocês no sentido de eu quero sair de casa e fazer coisas que eu nunca fiz, eu quero não programar todo o meu fim de semana, improvisar, ir para lugares que eu não costumo ir, falar com pessoas que às vezes eu nem tô acostumado a falar ou sair, eu tô dando chance mais pro mundo, tá? Eu acho que é muito disso. E curiosamente, a gente tem a carta da temperança, trazendo para nós a sensação de que não importa o que aconteça nesse fim de semana, porque para mim, para vocês, né, é um fim de semana sociável, tá? Eu acho que tem uma coisa de trocar com as pessoas e não é qualquer troca, é uma troca honesta, é uma troca transparente, não é uma conversa superficial. Tá? A gente tá falando de momentos nesse fim de semana que vocês encontram pessoas com as quais vocês se sentem à vontade para liberar uma carga emocional e para sair desse encontro mais leve do que vocês chegaram, né? Agora, independente de, nossa, eu tenho programas para fazer agora ou eu não tenho programa para fazer esses dias, a gente tem um potencial de cura, porque essa carta é uma carta de alquimia. Então, a ideia é que eu tente enxergar a minha vida através dessa perspectiva de cura, né? Quando eu for falar com pessoas nesse final de semana, que eu seja transparente, que eu me permita processar as informações emocionais que estão chegando para mim, né? E ao que tudo indica, os encontros são muito regeneradores. Além disso, se você tiver viagem para fazer, né? Supondo que você vai sair de casa nesse fim de semana, vai se deslocar, vai pegar mais o carro. Essa carta fala que todos os momentos que eu quebro a estagnação, todos os momentos que eu me permito um negócio novo, são momentos em que eu me curo de alguma forma. Tá? Então eu não preciso só ficar na minha bolha, eu não preciso só me resguardar nesses próximos dias. Eu posso sim sair com as pessoas, eu posso sim sair mais de casa, eu posso sim estudar coisas nesses 2 dias aí de descanso, talvez, né? Mas no geral eu acho que tem, minha gata talvez apareça, tem essa vertente de cura, tá bom? Muito forte acontecendo agora. E vocês estão sociáveis, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a falar, né? Não aqui nesse vídeo, tá? Mas em outros vídeos aqui do canal, quando o Sol estiver mais perto ali de Sagitário, a gente vai começar a falar que os geminianos, eles estão entrando numa fase de trabalhar relacionamentos, tá? Não é agora, né? Mas a gente tá começando a abrir esse movimento. Então, assim, já tem uma chance da gente curar, pelo menos, a maneira como a gente lida ou o que a gente espera das pessoas. Tem uma cura vindo pra nós agora. E pode ser um fim de semana sociável também, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar com o pessoal de Câncer, né? Ou de fato ascendente em Câncer ou Lua em Câncer, tá? Gente, pra vocês, esse fim de semana, mesmo que a Lua esteja na fase nova, que não é uma Lua que a gente relaciona a faxina ou a desapego, né? Não, seria a Lua minguante que a gente relaciona a isso. Mas pra vocês que são de Câncer, tem Lua em Câncer, ascendente em Câncer, a gente tem uma fase de desapego e faxina emocional. Tem uma carga que eu venho carregando há um tempo. Certeza, tá? Em algum nível tem. Pode ser uma carga de trabalho, pode ser uma carga de relacionamento, pode ser uma preocupação que vocês não conseguem se desfazer de alguma maneira, tá? E agora, nesse final de semana, essa questão emocional tá vindo à tona. E vocês estão agindo sobre essa questão emocional. Não é um fim de semana bloqueado para conduzir conversas importantes. Não. É um fim de semana em que o céu vai estimular que vocês conduzam conversas importantes. É um fim de semana que o céu vai estimular, especialmente se forem conversas da vida pessoal ou do campo emocional. Então a gente vai ter dias muito propícios para se faxinar emocionalmente, liquidar com algumas preocupações. E vocês vão ver que a carta que tá vindo para vocês é a carta da estrela, tá? Que é uma carta que fala sobre deixar a vida fluir, né? Deixar o passado no passado. O rio tá correndo, sabe? Então tem alguma coisa de desapego, tem alguma coisa de abrir mão, de ter que controlar, abrir mão de ter que resolver,
E eu acho que através dessa perspectiva de abrir mão e se curar, existe uma gratidão que chega, tá? Porque tem tudo para ser um fim de semana muito intuitivo, muito espiritual, em que talvez não seja, não tem nenhum problema, tá? Ah, não, é um fim de semana que para mim vai ser sociável, eu vou ver outras pessoas, não tem problema, não tem nenhuma contraindicação, vocês têm que ficar em casa, não é isso, tá? Mas eu acho que existe uma sensação de que o espiritual tá tentando chegar para vocês de alguma forma, né? Então, às vezes, é quando eu tô com um amigo, tendo uma conversa, que vem um insight na minha cabeça. É quando eu tô na minha casa, acendendo o meu incenso, as minhas velas, fazendo a minha oração, que veio uma coisa nova na minha cabeça. Então tem alguma coisa de cura. E caso vocês estejam numa fase de retrabalhar assuntos do passado, tá? Caso vocês sintam que tem alguma coisa do passado que não foi resolvida, tá? Tentem se conectar com essa coisa. Eu não tô falando, nossa, eu vou entrar em contato com um ex-namorado, eu não tô falando isso, tá? Mas assim, se permita pelo menos falar sobre isso, ou pesquisar sobre esse tema que tá na sua cabeça, tá? Porque tem uma coisa de transmutar, transformar, deixar alguma coisa do passado no passado, mas é a partir do momento que eu me permito entrar em contato com aquilo que tá me preocupando, tá bom? Então, uma chance poderosa de regeneração. Bom, aí pro pessoal de Leão, ou ascendente em Leão, ou Lua em Leão, a gente tem um final de semana muito, muito, muito sociável, tá? Um fim de semana em que estar com parceiros é muito importante. Se você é solteiro, né? Se você não tem nenhuma parceria fixa, pode ser que você tenha mais convites para sair, pode ser que você de fato deva aceitar alguns desses convites, ou se permitir estar pelo menos com amigos, né? E se você tem um parceiro, uma parceira na sua vida, pode ser que seja uma fase muito íntima entre vocês, uma fase em que vocês conversam mais, trocam mais, são mais transparentes um com o outro, né? A gente tem inclusive a carta da Imperatriz, tá? Existe uma outra coisa que eu acho que essa carta também levanta, que ela tá falando sobre o poder de firmar parcerias boas, né? Então aqui a gente tem vocês conseguindo ter um jogo de cintura com as pessoas e cedendo em alguns momentos e cobrando em outros momentos. Tem uma balança justa nesse relacionamento, nesses relacionamentos, né? De tal maneira que vocês se sentem mais confiantes. E é engraçado que assim, tem as duas coisas. Ao mesmo tempo que algumas relações estão se estruturando e se fortalecendo, vocês também se sentem muito independentes, tá? Então vai ter também, como falo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem nas minhas relações, eu tô me sentindo bonito ou bonita, com autoconfiança, com autoestima, as pessoas estão me vendo mais, eu tô me vestindo melhor, tem uma coisa de estar atraente, estar magnético, ter chance ou convite para sair, tudo isso, tá? E ao mesmo tempo, tem também uma questão que eu tô me vendo de uma forma muito independente. Então, ao mesmo tempo que eu quero estar com outras pessoas e tá tudo bem nas minhas relações, eu também falo, nossa, as pessoas estão dependendo mais de mim do que eu delas, né? Eu tô querendo ficar junto, mas eu também tô precisando ter alguns momentos do meu próprio espaço, tá? Então vai ter esse jogo aí para leoninos, né? Mas de qualquer maneira, é um fim de semana muito magnético, muito atraente, em que vocês podem se sentir muito queridos ou muito desejados, ou que de fato vocês chegam nos lugares e a energia dos lugares muda, né? E às vezes vocês estão com alguma intuição de entrar em contato com alguém ou de tomar alguma decisão nesses próximos dias, né? E essa carta fala assim, olha, acho que você pode entrar em contato, acho que você tem maturidade suficiente para tomar decisões nessa fase. Você sabe o que você tá fazendo, sabe? Me passa um pouco isso, tá? Então esse magnetismo e essa autoconfiança. Bom, aí a gente vai falar com o pessoal de Virgem, ou ascendente em Virgem, ou Lua em Virgem, tá? Aqui a gente tem um fim de semana que ele é voltado para uma mente muito acelerada, tá? A mente está muito acelerada para virginianos. Eu estou com muita coisa na minha cabeça, ou eu tô com muitos eventos que eu vou ter que comparecer, ou eu tô com muitas coisas de fato para resolver. E é como se estivesse vazando. O fim de semana, em tese, é um momento em que a gente descansa, tá? Só que para virginianos nessa fase é como se essa bolha de descanso estivesse sendo rompida, tá? Por pensamentos que persistem, ou seja da minha semana, coisas do meu trabalho que eu ainda tô pensando, coisas da minha vida pessoal que eu tenho que resolver que eu ainda tô pensando. Então é um fim de semana, não é que é um fim de semana ruim, mas ele pode ser ansioso, se você não souber abstrair em alguns momentos dessas preocupações ou desses pensamentos,
tá bom? A gente tem inclusive a carta da Torre. Os virginianos, isso aqui também evidencia, né, gente, que vocês devem estar numa fase em que a vida está se transformando e vocês também estão mudando muito, tá? Então, assim, frente à percepção de que eu mudei e de que a minha vida tá mudando, que as pessoas estão me enxergando diferente e que eu tô me enxergando diferente, vem também uma questão de ansiedade. Será que eu vou dar conta? Em vários sentidos. Será que eu vou dar conta de decidir? Será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou dar conta de ter conversas que agora eu preciso ter? Então tem muito dessa ansiedade. E aqui a carta da Torre tá falando pra gente que o ideal pra vocês, né, é realmente se envolverem nesses próximos dias com de fato aquilo que é importante. Tá? Não fica se preocupando além da conta em fazer coisas que vocês não querem fazer. Ah, porque eu me comprometi a ir em tal lugar com tal pessoa. Gente, a carta da Torre tá falando assim: vocês não estão numa fase de se doar em excesso pelos outros. Vocês estão numa fase que, pelo contrário, talvez vocês tenham até engolido muita coisa, que agora vocês estão precisando falar, ou se posicionar, ou se colocar e estipular limites, tá? Por quê? Frente a todos esses movimentos de transformação que vocês estão passando, vocês tendem a se sentir mais ansiosos e, portanto, não vão querer reter tanta energia em vocês. Vocês vão querer falar o que vocês pensam. Vocês vão querer se posicionar. Gente, ó, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Não é um problema, tá? Mas escolha com que você vai se envolver apenas nesse fim de semana, até porque tudo tende a ter uma carga um pouco maior, né? Então, tudo tende a demandar um pouco mais de energia do que o natural meu. Tá bom? Então, de fato, escolha com aquilo que você vai se envolver e entenda que você tá numa fase, de fato, de se transformar. Não ter muita segurança sobre algumas coisas do futuro faz parte, é normal, tá tudo bem, tá? Foque no seu bem-estar. Foque em estar bem e descansar, se possível, né? E abstrair de algumas preocupações ou pelo menos conseguir se regenerar de alguma maneira, tá? Também pode ser um fim de semana de muita fala, igual eu falei pra vocês, porque essa carta, ela tá falando que vocês não estão mais represando energia. O ideal é que não se represe energia, o ideal é que eu fale coisas que me incomodam, ou estipule limites, ou de fato lide com as pessoas de uma maneira mais incisiva, porque, sabe, já deu. Tá bom? Mas escolha com que vocês vão se envolver, tá bom? Então agora a gente vai falar com librianos, tá? O pessoal que tem Sol em Libra, Ascendente em Libra ou Lua em Libra. Aqui, gente, a gente tem dias, né, em que eu vou mostrar pra vocês uma carta, mas a gente vai ter que interpretar essa carta com uma certa atenção, porque a carta que tá chegando pra vocês é a carta do pendurado, tá? Por outro lado, o céu pra vocês, pra librianos, é um céu criativo, tá? É um céu muito criativo, é um céu muito voltado a tentar me conectar com aquilo que me traz prazer. É um céu muito voltado a descobrir coisas que eu tenho vontade de fazer, tá? E ao mesmo tempo também tá vindo essa carta, que é a carta do pendurado. Então, pra nós, na verdade, eu acho que é um momento de silêncio, tá? Porque assim, às vezes a gente tem a impressão de que fazer coisas que me divertem envolve necessariamente outras pessoas. Eu não estou tendo essa impressão agora. Com essa carta, eu acho que as atividades que divertem vocês, ou que distraem vocês, ou que regeneram vocês, dependem um pouco de um silêncio. Dependem um pouco de eu me resguardar em alguns momentos, tá? A carta do pendurado, ela é uma carta que fala que não estou no momento de me cobrar agora. Não é para eu ficar me cobrando em excesso nesses próximos dias. Não é para eu ficar mantendo compromisso por conveniência ou me envolvendo com pessoas que não me fazem bem, tá? Porque agora é como se a gente estivesse tendo uma chance de recuperar uma energia, de eu me revitalizar nesse fim de semana. E se eu consigo me revitalizar, se eu consigo estipular limites, falar não em alguns momentos, fazer aquilo que de fato é bom para mim, independente do que o outro pensa, eu consigo acessar uma cura pessoal. Quanto mais, por outro lado, eu me cobro para estar nos lugares, me cobro para estar entre pessoas, mais eu me desgasto, porque essa carta é uma carta que fala que eu já sinto que eu venho me sacrificando muito. Tá? Eu posso sentir que eu venho me sacrificando muito pelo meu trabalho, ou pelas minhas relações, ou pela minha família. Então, essa ideia de sacrifício, ela precisa ser substituída por dias em que eu me revitalizo emocionalmente. E essa revitalização, para mim, ela tem a ver com lazeres, tá? Não é que eu tenho que ficar o fim de semana meditando, não, tá? Eu acho que é eu fazer coisas que eu gosto de fazer, sair para um lugar que me faz bem, ouvir uma música que me faz bem, me distrair, me divertir.
tá bom? Porque esse momento de diversão, e eu acho que é um momento de diversão entre poucas pessoas, né? Se você namora, pode até ser com seu parceiro, com a sua parceira, tá? Mas eu não acho que é um fim de semana nossa, se eu tô solteiro eu vou sair pra paquerar, ou se eu tô com muitos convites eu vou estar presente em vários compromissos, sabe? Eu não sinto isso. Eu acho que é um momento de selecionar pessoas, reduzir um pouco esse campo social, até para que vocês sintam que vocês não estão perdendo energia. Porque também tem um pouco de estar como uma esponja psíquica para vocês também, tá? Eu puxando muito a frequência das pessoas, já tô me sacrificando muito nos últimos tempos, preciso de um momento para mim, para fazer aquilo que eu quero, tá bom? Bom, aí a gente tem o pessoal de Escorpião, né? Sol em Escorpião, Ascendente em Escorpião ou Lua em Escorpião. A gente tem a carta do carro, tá bom? Escorpianos, na verdade, gente, a carta do carro em si, ela é uma carta que movimenta muito vocês em direção a sair de casa, tá? Estar entre pessoas, né? E talvez até se deslocar realmente mais, sabe? Tipo, planejar viagem, seja viagem pro final do ano, seja viagem pro próprio final de semana, eu saindo mais de casa, tá? Eu variando um pouco as minhas atividades. No exterior, quando a gente olha para essa carta, a gente fala assim, nossa, estão num momento, né, de passear, ir para outros lugares, ocupar outros ambientes, conversar com outras pessoas. A princípio, é uma carta muito social, tá? E eu acho que vocês vão sentir que vocês estão nesse momento social, assim, pelo menos de ter iniciativas, né? Não ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Não, eu vou ter iniciativa, eu vou chamar as pessoas para sair, eu vou criar compromisso, eu vou, enfim, me propor a sair mais de casa, tá bom? Por outro lado, internamente, vocês estão trabalhando questões emocionais profundas e densas, tá? Para mim, existe até um trabalho familiar. Vocês tendem a estar trabalhando internamente questões da família ou questões relativas ao passado, tá? Para que esse trabalho emocional se execute, para que ele se realize, né? A gente não precisa se obrigar a ter conversas delicadas nesse fim de semana. Eu não preciso, tá? Me forçar a ter conversa delicada, não preciso resolver situações emocionais agora, né? Eu acho que existe até um movimento contrário, que é assim, se tem alguma coisa que tá me preocupando muito, né? Eu não vou me cobrar para decidir agora. Eu vou, pelo contrário, sair um pouco mais de casa, movimentar o campo das minhas ideias, conversar com outras pessoas, ver como eu me sinto nesse fim de semana, porque para mim existe muito um movimento de não se obrigar a fazer coisas, não se obrigar a conduzir assuntos importantes, né? Porque é como se tivessem dois lados, né? Por um lado, internamente, eu estou denso. Eu estou trabalhando questões muito antigas dentro de mim. Eu posso estar trabalhando traumas, eu posso estar trabalhando medos futuros, eu posso estar trabalhando a minha ansiedade nesse fim de semana, tá? Mas, por outro lado, eu acho que existe meio que um refúgio em eu também, não é um refúgio nocivo, mas um refúgio assim no sentido de, cara, eu não preciso só me preocupar com coisas que agora, com essa carga emocional interna que eu tô lidando agora. Eu posso sim sair, me divertir, ver pessoas, então acho que tem muito disso, tá? E pra quem tá solteiro, pode ser também um fim de semana de mais libido, ou de mais encontros, ou de mais convites, tudo isso, tá? Ou pelo menos, se eu não tenho convites, eu tô com alguém na minha cabeça, conversando e trocando e falando e dando margem, tá bom? Então tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Só que entendam, né, que é um fim de semana agitado, até porque da mesma maneira que vocês estão agindo no exterior, saindo mais, vendo pessoas conversando, internamente também tem uma questão mais densa sendo trabalhada, que é ou relativa a traumas, ou relativa à ansiedade, ou relativa a medos futuros, tá? Ou a padrões do passado, da família, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas vamos também... Eu acho que é questão de relativizar, né? Também aproveitar um pouco daquilo que a vida tem a oferecer, né? Ao invés de só ficar querendo controlar tudo que vocês sentem ou como que vocês vão resolver questões do futuro, sabe? Vamos relativizar um pouco, tá bom? O pessoal de Sagitário, Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, Ascendente em Sagitário. Aqui a gente tem a carta da Justiça. Gente, curiosamente, sagitarianos nesse fim de semana estão numa abordagem muito de sair ver pessoas, tá? Sagitarianos, aliás, isso aqui não tem nem a ver com essa carta, tem a ver com o próprio céu, tá? Do momento. Que tem a ver com vocês estando mais sociáveis, né? E se permitindo conversar mais com quem tá do lado, tá? Aliás, se você é sagitariano, se propõe
depois uma atividade diferente. Eu tenho um evento diferente, eu tenho uma viagem para fazer esse fim de semana, eu tenho convites para eu estar com pessoas, né? Eu acho que existe muito esse apelo social, trazendo coisas muito boas para vocês, tá? Agora sim a gente vai entrar na carta. É uma fase muito racional. É uma fase muito de eu priorizando a lógica em detrimento das minhas emoções. Eu não estou emocional, eu estou fazendo decisões racionais na minha vida. Eu me sinto num momento muito mais maduro, muito mais amadurecido, né? E da mesma maneira que eu atuo jovem no mundo, atuo jovem por quê? Porque eu tô querendo sair, querendo conversar, querendo ou flertar, ou falar com as pessoas, ou aproveitar o fim de semana, porque a minha semana sempre é puxada e eu quero me distrair, me divertir, né? Então, tem essa perspectiva jovem no exterior. No interior, a gente tem vocês tomando grandes decisões para o futuro. Né? Então estão muito mais amadurecidos, estão muito mais maduros, né? Não tem nenhuma contraindicação de sair, ver pessoas, se divertir, não, muito pelo contrário, mas vocês sentem, né, que ao mesmo tempo que a vida, esse lado externo da vida, né, aquilo que de fato, as atividades práticas estão me distraindo sim nesse fim de semana, internamente eu sinto que eu tô muito mais maduro e que eu tô tomando decisões pro longo prazo e que eu me enxergo diferente, eu me porto diferente, eu começo a filtrar pro futuro, né? Que companhias que eu quero ter na minha vida, quais são os projetos que eu tenho que priorizar agora. Então tem uma coisa muito jovial por um lado e por outro lado uma coisa muito amadurecida, muito séria, muito racional chegando pra vocês agora, tá? Então esse jogo de cintura, né? Entre ser leve na vida e ao mesmo tempo ser responsável pelas decisões que vocês estão tomando, né? Acho que tem tudo isso. E a carta da justiça, ela também traz pra gente vocês julgando situações na vida de vocês, tá? Julgando muito mais. O que que é bom pra mim? O que que faz sentido pra mim? Será que eu devo me doar pra isso? O que que essa pessoa me oferece, né? Então tem essa internamente toda essa elaboração mais séria que pode fazer com que vocês estejam tomando decisões para o futuro, tá bom? Aí a gente vai falar com capricornianos, né? O pessoal que tem ascendente em Capricórnio, lua em Capricórnio. Gente, vocês vão ver que a gente tem aqui a carta do louco, tá? Para capricornianos, a gente tem uma fase de muita iniciativa, é uma lua nova. Tá? É uma lua nova que tá acontecendo no céu nesse fim de semana, ainda, né? No começo da semana a lua vai passar para a fase crescente e vocês podem ter ideias novas para o futuro, projetos novos chegando para vocês agora. A carta do louco é uma carta que protege muito deslocamentos, tá? Ela protege muito deixar coisas do passado no passado e me aventurar em coisas novas, né? Inclusive, se vocês estiverem fazendo viagens ou planejando viagens para o fim de semana, para o final do ano, para o Réveillon, sei lá, essa carta quase sempre protege os movimentos de planejamento ou de deslocamento para vocês, tá? A única coisa é que é uma carta meio exagerada, né? Como vocês estão numa fase muito criativa e até muito feliz, talvez colhendo coisas boas da vida ou se sentindo mais jovens, mais regenerados, né? É uma carta legal, tá? Por outro lado, ela é um pouco idealista. Às vezes ela negligencia tarefas de responsabilidade, tá? E às vezes ela sonha um pouco alto. Eu acho que esse sonhar um pouco alto, ele pode respingar principalmente na parte financeira, tá? Que pode ser um fim de semana de alguns excessos, né? Um fim de semana um pouco avoado. A hora que eu vejo, eu falo, nossa, eu gastei tudo isso mesmo, sabe? Então, tem um pouco disso, tá? Vocês veem que é uma carta protetora, é uma carta jovial, é uma carta que fala sobre desapego de coisas antigas e me inspirar para coisas novas e de fato, sabe, ousar mais na vida, né? Acessar esse lado tão jovem que tá vindo para mim agora, tá? Só que só presta atenção para não ficar meio desorganizado ou muito idealista ou muito sonhador, né? E tomem cuidado para também não cometer excessos. Isso vale para gastos financeiros, isso vale também para consumos, tá? Consumo na alimentação, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, porque é uma carta que às vezes recai um pouco em alguns excessos, porque ela não é tão focada na matéria, ela é um pouco mais focada ali no planetário, né? Vamos se entregar, vamos aproveitar a vida, tá? Então, mas tudo bem nesse momento, né? Desde que a gente se policie para não cair em alguns excessos. Tá bom? Acho que para quem tá numa fase um pouco mais pesada, sair uma carta como essa é um momento de regeneração, tá bom? Bom, aí a gente vai falar com aquarianos, ou pessoal que tem ascendente em aquário ou lua em aquário.
Nesse fim de semana, a Lua tá passando pelo signo de vocês, tá? Existe uma sensibilidade emocional muito grande, é normal que vocês oscilem emocionalmente em alguns momentos desse fim de semana, faz parte do processo, tá? Por outro lado, vocês têm a carta do diabo. Aquarianos estão muito determinados com relação a alguma coisa. Tem algum objetivo que vocês estão colocando em primeiro plano. E esse objetivo, com o perdão da palavra, não é que é um objetivo egoísta, mas que é um objetivo que para vocês faz sentido e que vocês querem colocar na vida de vocês. Essa carta, ela não tem nada a ver com egoísmo, ela tem a ver com a gente se empoderar dos nossos desejos. A gente se permitir fazer coisas que a gente quer. Por que a gente quer? Porque isso também gera criatividade, né? Às vezes quando a gente não se envolve com as coisas, quando a gente não se envolve com as emoções, eu afasto as minhas emoções, eu afasto os meus desejos, eu só me cobro para fazer as coisas certinha, né? Então existe uma apatia, né, que toma conta da gente. Essa carta é a quebra dessa apatia. Eu não estou mais apático, eu estou sentindo tudo de uma maneira crua e verdadeira. Tá? Então, todas as minhas experiências são mais intensas. Essa carta, gente, pra paquerar, pra namorar, pra ter libido, pra sair, pra chamar a atenção das pessoas, é tudo de bom, tá? Agora, claro que também é uma carta que pra manter relacionamentos no longo prazo, é uma carta muito intensa, que ela fala assim, cara, eu quero tudo do bom e do melhor e eu vou cobrar pra ter tudo do bom e do melhor. Tá? Então vocês não estão muito flexíveis, tá? Por um lado estão muito atraentes, estão muito transparentes, estão muito espontâneos, tá? Podem estar se mostrando de uma maneira mais autoconfiante no mundo. Isso não respinga só em relação amorosa, isso respinga também no trabalho, na semana que depois vai começar, na determinação que vocês estão com a carreira de vocês, tudo isso, vocês estão se pondo em primeiro lugar, isso é muito poderoso, tá? Mas, de novo, entenda que você está muito intenso, né? Não tome decisões no calor dos momentos, porque vocês estão mais intensos, né? E vamos se exercitar, né? Vamos fazer exercício físico, vamos exercitar a criatividade também, né? Pra gente não acumular muito dessa carga dentro da gente, sabe? E ter momentos tão exagerados nessa parte de intensidade energética. Tá? Mas de qualquer maneira é uma fase muito determinada e uma fase que vocês estão se priorizando, eu acho que isso é saudável. Tá? Na perspectiva que vem aqui, pra mim, é saudável. Tá bom? E aí a gente tem o pessoal de peixes, tá? Sol em peixes, ascendente em peixes, lua em peixes, né? A gente tem um fim de semana que tem a ver, apesar de ser uma lua nova, é um fim de semana que pra vocês tem a ver com o fechamento de um ciclo. Tá? E aqui a gente tem de fato o Arcano 13, trazendo para nós a ideia de que vocês estão num encerramento, vocês estão tendo que deixar posturas e padrões de comportamento no passado. Gente, é uma lua nova, certo? A gente tá falando que, mesmo estando aqui nos dias 17 a 19 de novembro, fim de ano em tese, tá? Mas é uma lua nova. Então a gente tá falando de coisas novas que estão chegando pra gente no contexto do final do ano. Se vocês se mostrarem iguais para essas coisas novas que estão chegando para vocês, os resultados vão permanecer iguais, tá? Por isso que o Arcano 13 tá vindo agora. A gente tá falando de uma fase de faxina, de comportamento e de padrão de pensamento. Eu tenho que mudar a maneira como eu ajo comigo. Tá? Tem alguma coisa que eu tô tendo que cortar no meu comportamento, tem alguma coisa nociva que não faz bem nos meus hábitos, na maneira como eu penso, como eu organizo meus pensamentos, na minha ansiedade. Eu tô precisando me desapegar de alguma coisa, porque estão chegando coisas muito boas pra mim e eu vou querer estar renovado para aproveitar essas coisas boas, tá bom? Além disso tudo, é um fim de semana que eu acho que ele requer um pouco um descanso, né? Até porque tem uma faxina emocional em vigor, tá? Então não se cobre para fazer coisas que você não quer. Priorize um pouco a sua saúde, seu bem-estar, né? Se regenere, tá? Não é uma carta ruim, é uma carta que pede. Ela pede por um comportamento diferente do que o comportamento que eu tinha no passado. Isso ela pede, tá? Mas se vocês refletirem sobre isso, se resguardarem um pouco mais, se cercarem de coisas que trazem um relaxamento e que permitem esse mergulho emocional para tentar entender do que eu tô precisando me desfazer agora, né? Pode ser uma carta super poderosa e é uma carta de uma transformação potente, tá? Vocês conseguem mudar de acordo com aquilo que vocês querem.
tá bom? Mas primeiro é isso daí, é se resguardar um pouco mais, né? E refletir, é um momento reflexivo, tá? Então não fica se cobrando pra fazer um monte de coisa no plano prático ao mesmo tempo, tá bom? Então, minha gente, essa foi a tiragem de tarô pro fim de semana dos dias 17 a 19 de novembro, tá bom? Se ressoou pra você, curte o vídeo, me deixa um comentário, se inscreve aí no canal, que eu sou muito grata por todos os feedbacks que vocês dão, tá bom? E aqui embaixo, na legenda, eu também tô deixando minhas outras redes sociais, inclusive o portal Astropédia, tá? Que é o astropedia.com.br, que tem sempre post novo, artigo, horóscopo pros signos, tá bom? Depois vocês conferem lá. Um grande beijo, bom fim de semana.